você lida com o luto? Só em falar a palavra luto, trava você por dentro? Você pensa naquela pessoa que foi muito importante para você, mas que não tá mais nesse plano? Ou você pensa naquele antigo relacionamento que você amava muito, ou de repente nem amava, mas só de pensar que aquela pessoa não faz mais parte da sua vida, você já fica imaginando que não consegue mais amar ninguém novamente? Já trava você por dentro? Todo mundo passa por isso. Mas como é que você lida com o luto na sua vida? Você sabia que o luto tem 4 fases? Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Fabiana Silva, sou terapeuta transpessoal sistêmica, consteladora familiar, taróloga transpessoal e criadora de conteúdo digital voltada para o foco de autoconhecimento. Desde já sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre as fases do luto. Exatamente. No vídeo de hoje você vai entender quais são as 4 fases do luto. Vai entender que o tempo inteiro nós estamos passando por essas fases e que às vezes, quando a gente não encerra um ciclo completamente, a gente tende a ficar preso naquela experiência. Tá? Continua até o final do vídeo que você vai entender todas essas fases e se você já passou ou está em alguma dessas fases no momento. Olá, tudo bem? O nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre as fases do luto. E é um processo que todo mundo passa, né? Certamente você já deve ter passado por algum luto na sua vida. E como é que você lidou com esse luto? Pode ter sido a partida de alguém muito querido, pode ter sido a mudança de um emprego, de cidade, pode ter sido o fim de um relacionamento. Entenda que esse processo de luto a gente vive o tempo inteiro. Tá? Toda mudança ela requer novas fases. E o nosso cérebro ele não entende que quando a gente muda de uma programação para outra. Então ele sempre como se nos desse aquele alerta de perigo, tá? E hoje a gente vai falar sobre essas fases, ok? Recentemente eu recebi nas minhas redes sociais uma pessoa que disse assim, né? Tô falando aqui porque tenho autorização dela, mas vou pegar só o início da conversa. Fábio, me ajuda. Eu terminei o meu relacionamento e agora eu não sei o que fazer. Terminei tem 2 dias e parece que eu tô perdida. E aí ela complementou. Mas era um relacionamento que eu já queria ter terminado. Era um relacionamento que eu não queria estar mais nele porque não me fazia bem. E foi muito tempo tentando decidir e cheguei à conclusão. Mas agora eu não sei se fiz o certo. Bom, vamos lá. Como a pergunta é muito relacionada a relacionamento, então eu vou falar do luto, as fases do luto dentro do relacionamento, certo? Como eu falei, o tempo inteiro a gente passa por essas fases. Certo? E aí essa pessoa complementou, mas Fábio, era um relacionamento desgastado, era um relacionamento que não era bom, o sexo já não era legal, já não confiava mais naquela pessoa, mas quando eu coloquei o fim na relação, agora eu tô aérea. E o que aconteceu? Primeiro vem a fase do choque, né? Por mais que você tenha decidido que não queria mais aquela relação, que você não estava mais satisfeita, o cérebro ainda está assimilando. Geralmente essa fase ela leva uns 3 dias para entender o que está acontecendo, aonde eu tô. Né? E aí, aquela fase que você fica mais ou menos aérea. E aí, depois desses 3 dias, você entra na segunda fase do luto. Nessa segunda fase do luto, que vem logo após a questão do choque, é a fase da barganha. Tá? É aquele momento que o seu cérebro ele não aceita aquilo que aconteceu e fica buscando respostas. Ele rejeita o novo, seja um novo emprego, seja a possibilidade de começar algo novo sem alguém. E aí, nessa fase da barganha, entra aquelas negociações. Por exemplo, o cérebro começa a te mostrar as lembranças boas do relacionamento. Por mais que tenha tido uma fase muito ruim, mas a gente sempre sabe que tem coisas boas, positivas. E aí te lembra daquele cheiro da pessoa, aí faz te lembrar daquele dia que vocês saíram, que foi incrível. Se vocês tiverem filho, vai lembrar o momento em que vocês descobriram que ia ser pais. Né? Se por um acaso for uma dieta, né? Mudando um pouco o foco de relacionamento, e você entra numa dieta, o cérebro começa a te lembrar daquele brigadeiro apetitoso, daquele sanduíche que você adora, e ele começa a te lembrar de coisas boas, porque ele não aceita o novo, ele não entende, o nosso cérebro ele tem medo do novo, da novidade. E aí, nessa fase a gente fica negociando, ai meu Deus, não, mas eu preciso voltar para aquela pessoa, né? Às vezes tem até recaída, você volta. E aí você fica preso na fase do luto. Porque se você não persiste nessa fase da barganha, o que acontece? Você acaba entrando na tentação e manda mensagem para aquela pessoa. E você procura aquela pessoa de volta e você volta para o primeiro ciclo. Né? Se você passa por essa fase da barganha,
tá? Se você sobrevive a ela, parabéns. Você vai para a terceira fase do luto. Bom, se você sobreviveu à segunda fase e não recorreu para a primeira fase, né? Se você não cedeu, parabéns. Você chega à fase da tristeza, tá? É a terceira fase. Nossa, Fábio, você está me dando parabéns pela fase da tristeza? Sim, significa que você entendeu aquele seu processo e você entrou numa nova fase. Essa fase também é conhecida como a fase da promessa. É aquele momento que você promete que nunca mais vai amar alguém na sua vida, você promete que nunca mais vai se meter em relacionamentos dessa forma, você promete isso, você promete aquilo e você faz inúmeras promessas. Se for no caso de uma alimentação que você está entrando na restrição, você promete que você nunca mais vai comer aqueles doces que te deixam inchada ou que te deixa mais gorda, né? Ou que te deixa numa situação que você é desconfortável para você. Tá? Então é o momento que você começa a fazer inúmeras promessas. Entre a fase da barganha e a fase da tristeza, geralmente leva entre 2 a 3 semanas. Depende muito de cada pessoa, tá? É a fase que você entra naquele processo de solitude. Aquele processo que você fica mais introspectiva, que você não quer sair, que você precisa entender, que você começa a entender quem é você de fato, né? Por que você se permitiu tudo aquilo durante muito tempo? Entenda que essa é uma fase da solitude, ela não é a fase da solidão. Ela é uma fase mais depressiva, mas não é depressão, tá? Agora, se essa fase ela demora, se estende muito tempo e você não consegue de jeito nenhum sair dessa fase, sair do seu quarto, voltar a olhar as coisas com cores, ao invés de ficar olhando somente preto e branco, esse é o momento que você precisa pedir ajuda, ok? E amigos, vamos lá, tá? Se a sua amiga tá passando por aquele momento que ela não quer sair, que ela não quer ver ninguém, que você percebe que é um momento de solitude, respeita esse momento dela, é o momento dela olhar para dentro, tá? É o momento que ela tem de se reconectar com ela mesma. E logo depois, tá? Se você passou pela fase do choque, da barganha, da tristeza, você vai entrar agora na quarta fase do luto. Bom, enfim, você chegou à quarta fase, que a gente chama da fase da raiva, né? É aquela fase que você levanta da cama e você diz assim: eu nunca mais vou permitir que aquela pessoa me trate daquela forma, eu nunca mais vou entrar nesse tipo de relacionamento. E você faz juras para você mesmo e você levanta da cama com aquela raiva, mas aquela raiva que te coloca para frente, aquela raiva de nunca mais eu vou me permitir estar num relacionamento daquela forma, ou nunca mais eu vou me permitir estar num emprego que me tratem daquela forma, né, daquele jeito. E tudo se abre novo para você. A fase que você levanta, que você vai fazer atividade física, que você está mais disposta, que você quer sair com os amigos, que você quer ver pessoas, que você quer viajar, né? Você para de usar roupas mais escuras, talvez, e passa a usar roupas mais claras. Não sei, cada pessoa tem o seu tempo, tá? Lembrando que a fase da tristeza geralmente leva entre 2 a 4 semanas, tá? Depende muito também de cada pessoa. E quando você passa dessa fase da raiva, você entra para a normalidade. Um ciclo se fechou, aquela fase do luto, ela se encerrou e você volta para a sua normalidade, você volta a viver a sua vida, né? Você volta a olhar tudo com uma nova perspectiva. Todas essas 4 fases no somatório, ela gera em torno de 6 meses. Qual é a diferença da fase do fim do luto do homem para a mulher em relacionamento? Geralmente na fase da mulher, depois de os primeiros 6 meses, é a fase que aquele homem, ele tá na balada, ele tá pra jogo, ele quer pegar todo mundo, ele quer sair, ele quer se libertar, né? Então assim, ele não tá nem aí. E nesses 6 meses, a mulher, ela tá passando por essas fases. Ela tá passando por todo esse processo dela. E após 6 meses, a mulher se reconstrói, né? E tá pronta para uma nova aventura. E depois dos 6 meses, o homem, ele cai na real, porque ele vê que a mulher deu a volta por cima, e aí o que acontece? Ele começa o ciclo dele após 6 meses, e aí ele vai olhar para aquela mulher, ele volta a procurar aquela mulher. E se você, mulher, não tiver 100% restabelecida, né, com profundo autoconhecimento, entendimento de quem é você, do que você permite e o que não permite na sua vida, se você não tiver convicta de quem é você realmente, você acaba cedendo, tá? Mas se você já passou, ele pode mandar mensagem que for, ligar quantas vezes for necessário. Você não vai mais querer voltar para aquela relação que já não estava mais na mesma sintonia com você, ou aquele emprego, ou o novo que começou para você, tá? Então, por isso que a fase do homem é diferente da mulher,
né? Todo mundo deve ter passado por isso. Termina um relacionamento e 6 meses depois o cara aparece, né? Querendo uma nova oportunidade. Mas 6 meses depois você já está reconstruída. Não é verdade? Faz sentido para você? Agora, se você não entende essas fases, você vai estar sempre voltando, né, para aquilo que te feriu, para aquilo que te machucou. Por isso que é importante entender. E cada vez que você vai passando por essas fases do luto, o que acontece? Para cada nova fase que começa, você já está mais afiada, você entende o que está acontecendo e você se permite passar por cada fase daquela de forma tranquila, né? Diz, não, esse momento agora é o momento que eu estou triste, né? E de repente essa tristeza pode durar menos tempo do que a fase anterior. Entende? Porque entendimento, autoconhecimento, entender o seu corpo, entender que é um processo natural da vida, ok? Bom, eu espero que tenha feito sentido para você esse vídeo, ok? Se você está vivendo essa fase do luto já tem algum tempo, possivelmente você ficou preso em alguma dessas fases. E se você não consegue sair dela, se você não consegue identificar, procura uma ajuda terapêutica, tá? É nada melhor do que o autoconhecimento para entender, nada melhor que uma ajuda terapêutica para poder te ajudar a passar por esse processo. Que quando você entende, você olha para esse processo, vê onde você ficou preso, é capaz de você seguir adiante, né? Seguir com mais fluidez, com mais leveza, com mais clareza, tá? E principalmente com paz de espírito, tá? Então espero que tenha feito muito sentido para vocês, certo? Te aguardo na próxima semana com o nosso próximo vídeo aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, tá? Pega esse link, compartilha com mais pessoas, tá? Curte o vídeo, tá ok? Até lá!